Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a próxima aula, né? Vamos finalizar ali o trabalho lícito e proibido e começar o contrato de trabalho. Nós vamos começar um novo tema hoje, tá? O tema central de hoje é contrato de trabalho. A gente vai começar a falar sobre as regras de um contrato de trabalho, tá? Então a gente vai analisar as regras, as principais regras do contrato de trabalho, especialmente as formas e os tipos de prazo determinado que tem na CLT. É um tema um pouco extenso, então provavelmente hoje eu vou ficar na introdução, no trabalho lícito e proibido na introdução, e nas próximas aulas a gente vai avançando até finalizar o contrato de trabalho, tá bom? Aí depois a gente vai para a transferência, né? E aí a gente vê onde a gente parou e dá prosseguimento, tá bom? Bom, o contrato de trabalho, ele está regulamentado na CLT, eu coloquei slides para vocês acompanharem, tá? Aqueles mesmos slides que eu coloquei lá no primeiro dia de aula, tá? Eu estou seguindo ali, mas aí eu estou colocando agora por partes, tá? Então, se você quer acompanhar, então tá aí, em seguida, né, em anexo ao vídeo, tem os slides para você acompanhar, tá bom? Então, veja, o contrato de trabalho, ele tem requisitos muito simples dentro do direito do trabalho, porque a gente vai perceber que o contrato de trabalho pela CLT não tem formalidade nenhuma, tá? Vou mexer muito aqui. O contrato de trabalho na CLT, ele não tem muita formalidade, tá? Na verdade, não tem formalidade nenhuma. Então, antes da gente entrar na CLT e analisar a parte introdutória, os requisitos do contrato de trabalho, né, as características, melhor dizendo, né, eu só queria falar do trabalho lícito e proibido, mas eu quero deixar claro que o trabalho lícito e proibido, ele também tem a ver totalmente com o contrato de trabalho. Ele está diretamente ligado ao tema contrato de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar um contrato civil, ele tem que ter três requisitos básicos, né? Que é agente capaz, não é isso? Objeto lícito e é que a forma não seja uma forma proibida ou defesa por lei, certo? Então, agente capaz, aí nós já analisamos que para quem pode realizar um contrato de trabalho, né? Quem é maior de 16 anos. Não precisa nem da assistência do pai na admissão, no contrato, né? Precisa na rescisão. Mas o maior de 16 anos. Para algumas atividades, tem que ser 18 anos, como o caso do doméstico. Então, a gente capaz seria o maior de 16 anos ou, para algumas atividades, o maior de 18 anos. É claro que nós sabemos que entre 16 e 18 o trabalhador é menor, né? 16 e 18 incompletos. Algumas atividades ele não vai poder fazer, tá bom? Mas eu posso fazer um contrato de trabalho com um trabalhador de 16 anos, desde que não seja para algumas atividades. Então ele é capaz para isso, né? Forma, defesa em lei. Não, nós não temos forma. O nosso contrato ele pode ser verbal, né? Pode ser até tácito, nós vamos ver isso. Então não tem informalidade. A regra é a informalidade. É difícil, grandes empresas que fazem um contrato escrito, que é o ideal, né? Um contrato de trabalho escrito, com as regras certinho, mas em regra, as pessoas anotam na carteira e acham que aquilo é um contrato. Não é, tá? Não é. Mas a gente sabe que o contrato, as regras, na maioria dos casos, principalmente casos relacionados a trabalhadores de microempresas, né, empregadores individuais, né, empregador doméstico, é tudo boca a boca, né? Então não tem informalidade, tá? Agora, e o objeto? O objeto tem que ser lícito. É em relação ao objeto que a gente vai discutir o trabalho ilícito e proibido, que é o finalzinho do slide que a gente estava estudando sobre o empregador, né? Ou seja, eu preciso que o objeto do contrato de trabalho seja um objeto lícito, para que esse contrato tenha validade, para que esse contrato possa ser discutido, para que esse contrato possa ser exequível, exigido, né? Então eu preciso disso. A gente capaz, nós já vimos a questão da idade, né? A formalidade a gente viu que é praticamente inexistente, né? E nos restou analisar com um pouco mais de cuidado o objeto lícito. Eu coloquei para vocês trabalho ilícito e proibido. Trabalho ilícito ocorre quando o objeto da prestação de serviço, o objeto, aquilo que a pessoa faz, é uma contravenção ou um crime.
O que ela desenvolve é para auxiliar o seu patrão numa atividade de contravenção de crime. Aquilo que ela está fazendo é crime, uma contravenção penal. O trabalho proibido, o objeto, aquilo que a pessoa está desenvolvendo, a atividade dela é lícita, mas por algum motivo o legislador proibiu. A gente vai analisar algumas hipóteses de proibição. O que significa isso? Se eu estou realizando um trabalho que é ilícito, o objeto que eu estou, né, a prestação de serviço que eu estou fazendo, o objeto da minha atividade é ilícita, é uma contravenção, é um crime, se eu quiser depois reclamar na justiça contra o meu patrão, esse contrato meu é nulo, ele não existe, tá? Não, quer dizer, ele existe, mas ele é nulo, né? Usei a palavra errada, é um contrato nulo, porque ele não terá efeitos no mundo jurídico. Eu não conseguirei receber um centavo do meu patrão, porque o que eu estou desenvolvendo, a minha atividade, é um crime, uma contravenção. Agora, se eu estou desenvolvendo uma atividade lícita, o que eu faço é lícito, mas por algum motivo a lei me proíbe, esse contrato é válido. Então eu vou poder exercer os meus direitos na justiça. E aí ele gera efeito. Então o contrato com objeto ilícito ou trabalho ilícito não tem efeitos jurídicos. Já o trabalho proibido tem efeitos jurídicos. Né? E aí eu coloquei para vocês aqui nos slides a gente analisar algumas coisas. Né? Coloquei assim, ó, trabalho ilícito, objeto contrato, normalmente é uma contravenção penal ou uma atividade criminosa. Dessa forma, o judiciário jamais vai reconhecer os efeitos desse contrato, porque ele é um contrato nulo. Tá? Não tem validade. Exemplo, o jogo do bicho. Né? O apontador do jogo do bicho. O apontador do jogo do bicho é engraçado, né? O TST tem uma OJ, que é a sua OJ 199, que eu coloquei para vocês aí, o TST diz que é nulo. Então, se a causa chegar até o TST não vai reconhecer o vínculo, qualquer direito do apontador do jogo do bicho com a banca, com o bicheiro. Mas nós temos decisões de juízes de primeiro grau e até de TRT reconhecendo. Com uma das justificativas é de que é um absurdo, né, o Estado brasileiro não fiscalizar o jogo do bicho. Isso é uma coisa que existe, né? O Estado tapar os olhos em relação à fiscalização, as coisas acontecem, todo mundo que sabe quem é o bicheiro, né? Todo mundo sabe onde está a banca do bicho e ninguém vai lá, ninguém atua, ninguém autua, ninguém fecha, ninguém faz nada. E é um absurdo, porque sabe o que acontece no seu trabalho, pessoal? Quando você advoga para um bicheiro, né, e ele está sofrendo uma ação trabalhista, então normalmente quem faz a defesa dele? O advogado criminal dele ou o escritório da advocacia criminal dele. Né? Então o que acontece? É colocado para o bicheiro, olha, é o seguinte, se nós falarmos que você é bicheiro, que é um jogo do bicho, você pode ter problema criminal, que é uma contravenção. Mas a gente te isenta da trabalhista. O que eles falam? Então pode falar que eu sou o jogo do bicho mesmo, eu reconheço, porque eu me livro da criminal. Entendeu? A contravenção não vai me dar nada. Já tem outros processos, então não vai me dar nada. Ou seja, o crime compensa. Na hora que a gente estuda isso aqui, esse tema, a gente tem certeza que o crime no Brasil compensa. A gente tem certeza que o crime compensa. Porque veja, como que pode um apontador do jogo do bicho entrar na justiça, porque o que ele está fazendo é ilícito, é uma contravenção, ele está apontando um jogo do bicho. Ele entra na justiça, o bicheiro, na defesa dele, alega sua própria torpeza, fala, olha, eu sou o jogador do bicho, mas alega a própria contravenção. Olha, eu sou jogador eu sou bicheiro, é um banco do jogo do bicho, essa atividade é ilícita, eu sou contraventor, né? Eu sou contraventor. Não tenho que pagar porque o OJ 199 diz que o contrato é nulo. Imagina você como juiz, você vendo aquilo, que você vai oficiar a Polícia Federal, não vai poder fazer nada e ninguém vai fazer nada. Você vai oficiar os órgãos. Polícia Federal não, né? Vai ser órgão da estadual mesmo. Você vai oficiar os órgãos competentes para apurar isso. E a sua frustração de falar, houve uma relação de trabalho, o cara não vai ganhar nada. Né? Pelo contrário, vai depois ter um problema sério. E o dono da banca do bicho saiu ileso.
ileso da história. E vai continuar fazendo isso. E você é o juiz, você é o Estado naquele momento. Então, muitos juízes, inconformados com essa situação, acabam contrariando a SJ, reconhecem o vínculo, tá? E manda pagar todos os direitos ao contador do jogo do bicho. E teve um estado, eu não me lembro se foi na Bahia ou se foi no Rio de Janeiro, isso foi em 2010, 2012, um juiz condenou uma ação bem desse jeito. O cara falou, eu sou bicheiro, contraventor, contrato é nulo, né? O juiz reconheceu o vínculo, ele recorreu com base na SJ para o TRT, o TRT manteve a decisão do juiz, não reformou, e ele recorreu ao TST alegando violação de OJ. Mas como o valor da causa era muito pequeno, era rito sumaríssimo não cabe revista de violação de OJ, só de súmula, né? Ou Constituição Federal ou súmula vinculante. Aí ele perdeu revista, transitou em julgado, porque o revista não pôde ser conhecido, e houve uma decisão transitada em julgado reconhecendo, né? Mas isso tinha que ser modificado na mente do brasileiro. Veja que ponto nós chegamos, né? E aqui a exploração sexual é a mesma coisa, gente. Eu já tive casos de clientes de escritório que eu trabalhei bem no começo da advocacia, né? E eles, assim, pessoas que sem noção mesmo, né? As meninas, né, garotas de programa dos locais, né? Então tem lá um local, uma boate, que se diz boate, que tem as garotas de programa, né? O pessoal fala puteiro, não usa essa palavra, a gente usa uma palavra chamada lupanar. Lupanar é uma palavra antiga do direito romano, que eram aquelas casas de banho, saunas, né? Onde tinham esses encontros sexuais. Então, lupanar, né? Então, lupanar é um local onde se desenvolve um prostíbulo. E as moças muitas vezes entram na justiça, alegando que são dançarinas da casa de show, né? Porque na hora de montar a empresa, o cara reconhece como casa de show, tá? Ele não vai colocar lá prostíbulo. Mesmo porque a profissão de prostituta, garota de programa, está no Código Brasileiro de Ocupação. Então, se você quiser lá, o Brasil reconhece que existe a profissão de prostitutas, garotos de programas e tudo mais, tá? Só que como autônomas, como profissionais autônomas, né? Não vou falar profissional liberal porque não tem regulamentação para a atividade delas, mas como autônomo. Não explorada sexualmente. O problema é que é a exploração sexual. Ou seja, se a prostituta, até coloco ali para vocês no primeiro slide, se a prostituta está na rua e alguém vai lá e contrata o serviço dela e não paga, ela tem o direito de cobrar isso na justiça. Há quem diga que não, porque viola os bons costumes, né? Eu acho que não tem nada a ver isso. Porque é uma profissão a mais antiga do mundo, né? E é uma profissão que é regulamentada no Código Brasileiro de Ocupação. Se tem lá um código para essa profissão, no Código Brasileiro de Ocupação, se é uma ocupação, tem um código, nada mais justo que ela cobre na justiça o serviço sexual que ela prestou. Então, se ela é profissional do sexo, o cara foi lá, contratou e não pagou, ela vai cobrar na justiça. Se ele deu um cheque e voltou, ela vai executar. E o bom do cheque vai executar, não vai discutir a origem, não vai discutir o motivo, né? Mas nada impede que ela cobre. É o meu ponto de vista, né? Há uma corrente que diz que não, que esse tipo de dívida não pode ser levado à justiça porque violaria a moral e os bons costumes e violaria a lei de introdução ao Código de Direito Brasileiro, as normas de direito brasileiro, a LINDB. Então tem essa discussão aí. Mas se ela está num local, uma casa de show, onde ela está sendo explorada sexualmente, aí ela não consegue vínculo nenhum com essa casa de show. Porque a casa de show vai falar então, olha a situação. Parece engraçado, mas é sério. Eu tive um cliente que ele tinha essas casas de show, né? Ele tinha dono de zona. Zona a gente chama lupanar, tá? Lupanar. E aí um dia uma garota processou, né? E aí ele chegou e falou, ei, doutor, o que eu faço? Eu falei, isso é. Ela tá falando que era dançarina. Que dançarina? Era puta! É puta! Era puta, como é que eu vou falar que era dançarina? Eu falei assim, não, mas eu não posso chegar no processo e falar que ela era puta. Eu falei, não posso chegar aqui e falar pro juiz, ó, né? Eu tenho que falar, olha, era profissional do sexo, explorada sexualmente, no lupanar. E falar, doutor, isso é vocabulário de advogado. Eu falei, não, mas eu não posso chegar no processo e falar, isso era uma puta que trabalhava na zona. Não tem como eu falar isso. Eu falei, o que eu quero saber é o seguinte, você explorava sexualmente? Como assim? Eu falei, você ganhava alguma coisa pelos programas que ela fazia? Claro, claro. Aí ele me contou uma parte da situação, né, pra gente poder fazer a defesa. Que as meninas todas ali,
das casas dele, elas pagavam um percentual de 10 a 20%, era fixo para casa. O quarto, então era assim, tinha os quartos onde a pessoa ia levá-las, esses quartos eram pagos, era só para casa, então a casa de show recebia o valor do aluguel do quarto, né? Sei lá como é que era a diária do quarto. Recebia acho que 10 ou 20% da menina, acho que era 10 se ela era fixa aqui, 20 se ela era de fora, uma coisa assim. Então recebia um percentual sobre o programa, então tinha uma tabela lá. Elas tinham que respeitar várias regras, elas não podiam ficar se esfregando com os caras, não podia deixar os caras ficar encostando, tinha várias regras que elas tinham que fazer, cumprir o regulamento da casa de show, né? Tinham que passar um percentual, o valor do quarto era pago pelo cliente para a casa de show e as bebidas que o cliente pagava para ela na casa de show, na hora, por exemplo, se o cara pagasse um uísque, o garçom tinha que ser orientado, já era orientado, a colocar um uísque de menor qualidade. Então, sei lá, o cliente estava pagando um uísque Red Label, Black Label, um uísque caro, e na hora de pôr no copo um Nato Nobres para ela, e o cara pagava. Então, tudo isso existia ali, né? Ou seja, é nítida a exploração sexual, era nítido. Então eu dei a opção para ele, né? O que você quer? Você quer ter um problema criminal? Porque o escritório tinha criminal, tinha tudo, então havia uma interdisciplinariedade, a gente se conversava, os advogados falavam, e ele optou, e a saída foi essa. Foi reconhecer que ali era uma exploração sexual, que era uma casa, né, não era uma casa de show, ela não era dançarina, aquilo era parte para poder ter o cliente, né? Era uma forma de explorar sexualmente. E usamos o termo lupanar, né, e tal. E ganhamos a ação. Tudo bem, nós agimos dentro, né? Ele foi processado criminalmente, teve lá o ofício. Não deu nada. Não deu nada criminalmente, né? Então veja, isso é revoltante, né? Quando você é contratado para advogar, você vai dentro das brechas que a lei te dá, né? Mas você atua muitas vezes não concordando, fala, meu, que injusto, né? E é o que acontece. Então, essas garotas, elas nunca vão conseguir vínculo, por quê? Porque elas estão debaixo de uma exploração sexual. Agora, um cara desse, dono, o cara era rico, lógico. Ele não tem empregado. Quem que era o empregado dele? Aí nós vamos entrar na questão. O garçom. Então ele registrava o garçom, registrava a faxineira, né? Ele registrava o pessoal ali, que eram alguns empregados essenciais, e aí sim, o garçom, a mulher da limpeza no prostíbulo, no lupanar, aí eles têm direito, eles têm vínculo, porque o que ele faz, garçom? Tem exploração sexual de garçom? Não, pelo menos que a gente saiba. Não tem, né? Na limpeza do estabelecimento, também não é a moça que limpa o estabelecimento. Né? Tivemos casos até de pedir insalubridade, porque limpava os quartos, imagina, igual quarto de motel praticamente, não, perdeu, né? Na época perdeu. Então veja, nós temos profissionais dentro desses locais, mas que têm atividade lícita. E aí eles têm reflexos. Então, se o garçom processasse, ele ia ganhar. Porque aí não ia compensar você falar que estava explorando sexualmente o garçom, né? Você não ia confessar, não, ele é um lupanar, lá uma casa onde eu exploro sexualmente as pessoas, mas a atividade do garçom é uma atividade lícita, né? Então o contrato ali era um contrato lícito. Então tínhamos que lidar e nos preocupar muito mais com esses profissionais que tinham atividade lícita, que poderiam gerar um risco sério para a casa de show, para o local, né? Para o lupanar. E nos preocupava muito menos com as moças. Por quê? Porque elas eram desamparadas e são até hoje. E são até hoje, né? Então, a atividade, quando o trabalho é desenvolvido e o objeto é ilícito, veja, ela não é que a profissional do sexo é atividade ilícita, não. O problema é que ela trabalhava dentro de um local que ela era explorada sexualmente. Esse era o problema. Por isso que eu falei, se ela trabalhasse fora, tivesse os clientes dela fora, os clientes que pagavam, né, para ela podia cobrar deles. Mas o que elas alegavam? Né? Foi um ou dois casos de processar na justiça. Elas não processavam, porque elas sabiam que gerava essa discussão, elas sabiam que elas não tinham direito, e elas preferiam ser exploradas porque elas falavam que a segurança que elas tinham ali dentro, elas não teriam em nenhum outro local. Porque realmente ele tinha uma preocupação muito grande com a segurança. E isso eles tinham.
Então, assim, ele falava, eu gasto muito com segurança aqui dentro, porque não pode, eu corro o risco do cara agredir uma moça dessa e tal. Então havia essa preocupação. Segundo elas, compensava pagar para ter essa segurança. Mas, né, nós sabemos que sai muito mais barato, você não tem encargos nenhum sobre esses profissionais, né? Então você tem ali, sei lá, 20 moças e 5 empregados, quer dizer, só 5 que você tem que se preocupar, a sua folha de pagamento, né? Então, quando o objeto é ilícito, eu coloquei a mula aqui, a mula é o cara que vende a droga para o traficante, né? Então ele vende as trouxinhas de droga, ele leva a droga, né? Esse cara, se processar o traficante, esse não sai vivo da audiência, então isso é difícil processar, mas só para ilustrar, obviamente, que se ele vende, está a serviço do tráfico, né? Obviamente o contrato dele é nulo, é um objeto ilícito, ele não vai conseguir, assim como a moça que é explorada sexualmente ou o garoto que é explorado sexualmente e o apontador do jogo do bicho, tá? O contrato é nulo. Nesse caso, eles não recebem, tá bom? Aí no slide eu acabei explicando para vocês a discussão, né? De se a moça é profissional do sexo sozinha, autônoma. Aí há quem defenda que ela tem direitos de cobrar na justiça o valor que ela combinou com o cliente, e outros entendem que não. Eu entendo que sim, e está bem majoritário esse entendimento, que é possível sim, por causa do CBO, é uma ocupação, tá? Ela não está sendo explorada sexualmente, tá? Então veja, no primeiro slide trabalhista e proibido, a discussão é essa. Trabalho ilícito, o objeto do o que a pessoa faz. Eu acho que ficou bem claro quando eu peguei para vocês o garçom no lupanar e a moça que é explorada sexualmente no lupanar. O garçom, objeto é lícito, então ele tem direito a receber verbas trabalhistas se ele não recebeu. A moça nunca vai conseguir porque o contrato dela é nulo, o objeto é ilícito, há uma exploração sexual ali, tá? Bom, depois no próximo slide eu falo o trabalho proibido é mais para proteger o trabalhador, tá? É mais para proteção do trabalhador. Então, por exemplo, eu coloquei o objeto é lícito, como a gente colocou no começo, mas a proibição legal ocorre com o intuito de proteger o trabalhador. Exemplos clássicos: menor como doméstico, né? O menor não pode trabalhar como doméstico. O menor não pode trabalhar atividade insalubre ou perigosa. O menor não pode trabalhar à noite. A mulher não pode trabalhar carregando mais de 20 quilos, mais de 20 quilos continuamente ou mais de 25 de forma descontínua, né? Que é o artigo 390. Ou seja, se ela carregar todo dia 25 quilos, já não dá. No máximo 20 quilos para trabalhos contínuos e no máximo 25 para trabalhos descontínuos. Se ela carregar mais que isso, imagina uma mulher carregando 60 quilos de saco de batata. Eu não posso nem contratar a mulher se for para carregar saco de batata, porque ela não pode carregar 60 quilos. Mas imagina que ela carregue. Veja, o trabalho é proibido, mas carregar saco de batata de 60 quilos é ilícito? Não. Trabalhar à noite é ilícito? Não. Trabalhar numa casa como doméstica é ilícito? Não. Trabalhar numa atividade insalubre perigosa é ilícito? Não. Então o legislador diz, ó, é proibido porque você não pode, pela condição fisiológica, enfim. Mas se você trabalhar, você vai ter direito a receber. Porque o Estado não tem condições de te devolver o que você gastou com a sua força de trabalho. Então, se o menor trabalhar à noite, né, mesmo ele não podendo, ele vai ter direito adicional noturno. Se ele trabalhar em atividade perigosa e insalubre, ele vai ter direito adicional de insalubridade ou periculosidade. Se a mulher trabalhar numa atividade que carregue maior peso e tiver algum problema, alguma coisa, ela vai ter que ser ressarcida, indenizada. Né? Às vezes está dando moral. Então eles vão ter direitos. Aqui também eu coloco que cai muito nas provas o policial militar. O policial militar, ele tem uma proibição no regimento, no estatuto dele, de que ele não pode ter vínculo de emprego com nenhuma empresa. Ele tem que ser exclusivo da corporação. Só que é muito comum, pelo tanto que eles ganham, e a gente sabe que eles ganham mal, ganham pouco, pelo que eles fazem, né? Então é muito comum, muitas vezes, eles prestarem serviço como vigilantes, como seguranças de boates, né? Às vezes de empresas mesmo, né? Fazer bico como vigilante. E aí? O trabalho do policial como vigilante, o trabalho de vigilante é lícito? É lícito. Mas é proibido por quê? Porque o policial militar, pelo estatuto dele, ele não pode. Então, se ele entrar na justiça, ele consegue vínculo com a casa de show, com a empresa que ele está prestando serviço, tem todos os direitos, porque a atividade dele não é ilícita, é proibida. Ele consegue vínculo,
Porém, provavelmente ele vai ter uma sanção lá, às vezes até ser expulso da corporação, dependendo. Eu nunca vi, mas o pessoal fala que pode ser expulso da corporação. Então é muito comum os empregadores contratarem policiais militares, mas para fazer sua vigilância, com uma tranquilidade um pouco maior de que dificilmente eles vão processar, porque eles sabem que eles podem ter problemas lá com a corporação, né? Então eles acabam fazendo esses bicos, as empresas acabam não anotando na carteira, porque o policial não quer, né? E aí a empresa acaba saindo no lucro porque ela não tem encargos também, né? Mas se ele processar, ela vai ter que pagar. Essa súmula 386 do TST. O vínculo vai ser reconhecido, tá? Vai ser reconhecido. A sanção dele é outra coisa, mas para fins trabalhistas o contrato é válido, por quê? Porque a atividade vigilante é lícita, tá? Então é só uma proibição que a legislação deles, que o estatuto deles veda. Aí eu coloco para vocês aqui, ó. Todavia, uma vez questionado judicialmente, diferentemente do trabalho ilícito, o trabalho proibido gera todos os efeitos. Essa é a principal diferença. Eu tenho que saber que o trabalho proibido, o objeto, é lícito, e por ser lícito, o contrato é válido e gera efeitos no seu trabalho. O empregado vai ter direitos. O trabalho ilícito, o objeto que ele faz é ilícito, e por isso o contrato é nulo e ele não tem efeitos no seu trabalho. Essa é a grande distinção entre todos eles. Eu só coloquei aqui para vocês, isso eu já falei, né, algumas vezes para vocês, mas por exemplo, uma pessoa que é contratada pela administração pública, falando isso na última aula, na terceirização, né? Uma pessoa que é contratada pela administração pública sem concurso público, o contrato dela é nulo. Lembra, a não ser que seja cargo de confiança, mas um trabalhador que é contratado porque foi cabo eleitoral de um político e ele é contratado, né, pela administração para prestar serviço para ela, né, sem concurso público, né, e não é cargo de confiança. Então veja, esse trabalhador, o contrato dele é nulo. O que ele vai ter direito a receber? Só as horas que ele trabalhou e o FGTS, o FOGETS, que é a súmula 363. Falei na aula passada. Então, só mais um exemplo aqui para vocês que o objeto aí é lícito, tá? Por isso que o Estado paga o FGTS. Mas por que não paga as outras verbas? Porque ele não prestou concurso público. O problema aí é não ter prestado concurso público. Então, vamos imaginar, se lá um enfermeiro é contratado por um prefeito sem concurso público. Ele vai receber o salário dele de enfermeiro e o FGTS. Não vai ter 13º, férias, nada. Por quê? Porque não prestou concurso público. Se pagar tudo para ele, aí vai estimular esse tipo de contratação. Entendeu? E o Estado nosso que vão acabar pagando esse pato. Tá? Então, por isso que há essa proibição. Então, aqui há efeitos, apesar do contrato ser nulo, tem dois efeitos, que é o pagamento de salário e o FGTS. No contrato nulo do objeto ilícito, do apontador do jogo do bicho, da exploração sexual, da mula, do traficante, não recebe nada, não tem direito a nada. Aqui ainda, como o objeto é lícito, mas o contrato é nulo diante da administração, né, porque não tem concurso, aí o TST entende que deve ser pago os salários, né, os dias que ele trabalhou, as horas trabalhadas, e o FGTS. Tá? E aí eu pergunto para vocês, e a contratação de estrangeiro irregular no Brasil? Aí o exemplo, uma empresa de confecção contrata de forma análoga ao de escravos bolivianos irregulares no Brasil. É trabalho lícito ou proibido? Veja, trabalho escravo é um trabalho totalmente irregular. Eu poderia enquadrá-lo como ilícito e proibido, porque não pode, é crime. Né? Mas a questão do escravo, da análoga condição de escravo, no caso aqui, quando a gente quer dizer assim, se um estrangeiro está no Brasil, né, e está trabalhando irregularmente, tá? Lembra que estrangeiro com visto de turista, ele não pode nem ser trabalhador temporário, lembra disso? Não pode. Então, veja, o cara é estrangeiro, às vezes está até irregular no Brasil, ou está regular com visto de turista, ele não pode trabalhar, tá? Não poderia trabalhar, mas ele trabalha. Você tem que se perguntar assim, no que ele trabalha? Igual os bolivianos das empresas de confecção. Eles vêm tudo irregular para o Brasil, mas confecção é uma atividade lícita ou ilícita? É uma atividade ilícita ou lícita? É uma atividade lícita. É proibido porque eles não estão regulares no Brasil. Mas a atividade de confecção é lícita. Então, se o Estado vai lá e pega essa situação, flagra isso, se o fiscal, o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público vai lá e fiscaliza e pega esses trabalhadores, eles vão ter direito a receber todas as verbas trabalhistas do dono da confecção, que às vezes até é boliviano mesmo, né?
vai ter direito a receber todas as verbas trabalhistas e vão ser deportados, porque eles estão irregulares, né? Mas eles vão ter direito a receber tudo. Por quê? Porque a atividade é lícita. O que é proibido? Eles terem vindo irregular para o Brasil e estar ali trabalhando naquela condição, né? Então, veja, lembra que trabalho escravo, condição escrava, o cara pode perder até a propriedade. Lembra? Ser expropriado, que é na prova de vocês. Então, cuidado. Quando a gente fala de estrangeiro no Brasil, se o estrangeiro não está regular ou só tem visto de turista, ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, esse trabalho é proibido. Se a atividade que ele está fazendo for lícita. É trabalho proibido, por quê? Porque ele vai conseguir reclamar os direitos trabalhistas dele, vai ser deportado, mas vai conseguir receber os direitos trabalhistas dele porque a atividade é lícita, né? Agora, se ele já está aqui irregular, ou com visto de turista, ainda está fazendo lambança, veio para trabalhar no jogo do bicho, no tráfico de drogas, aí, além dele ser deportado, ele não vai receber nada, porque aí a atividade que ele está desenvolvendo é ilícita. Se for ilícita, o objeto ilícito não tem. Contrato nulo não tem efeito nenhum. Tá? Então, isso, antes de a gente entrar no contrato de trabalho, é importante a gente ver que se o contrato tiver vício no objeto, ele é nulo e já não vai gerar efeito. Tá bom? Então, acho que isso aí a gente encerra os slides que eu coloquei como empregador, né? Sobre trabalho ilícito e proibido. Deixa eu só achar aqui. Aí nós vamos começar um outro grupo de slides, um outro tema, que é o contrato de trabalho, né? E aí eu vou comentar com vocês, principalmente esse primeiro slide aqui, tá? O contrato de trabalho está previsto na CLT, no artigo 442 e seguintes. Então nós vamos estudar esse bloco de artigos, tá? Eu acho que vai do 442, que a gente vai ver, até o 453, mais ou menos, ali nós vamos ver, tá? Até o 452, 453, tá bom? Então aqui eu coloco para vocês assim, artigo 442 e seguintes. É um capítulo que fala de contrato de trabalho. O que a CLT fala de contrato de trabalho? Que o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Tácito por quê, gente? Pode ser que a pessoa comece a trabalhar sem, né? Vou dar exemplo para vocês. Então, só vou terminar de ler aqui e vou dar exemplo para vocês. Contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, é só para lembrar o seguinte, quando eu falo contrato de trabalho, é relacionado a uma relação empregatícia. Não existe contrato de trabalho que não seja de vínculo de emprego. Mas, professor, não deveria se chamar contrato de emprego? O nome não está melhor, né? Contrato de trabalho é muito abrangente, então é muito criticada essa denominação. Deveria ser contrato de emprego. Mas não é. Então, quando a gente fala contrato de trabalho, a gente está querendo dizer que contrato de trabalho corresponde à relação empregatícia. Eu estou diante de uma questão que discute com relação de emprego. Então, o contrato de trabalho corresponde a uma relação de emprego, que pode ser tácita ou expressa. Expressa pode ser de forma verbal ou pode ser de forma escrita. A forma mais comum do contrato de trabalho ser realizado é de forma expressa verbalmente. As partes combinarem como que vai funcionar e não escreverem nada. Por isso que a regra tem sido a informalidade, não se tem um documento. Ah, mas não tem a carteira? A carteira não é o contrato, gente. A carteira é um documento que o Estado exige. Para o Estado é importante para ele controlar quantos empregados tem registrados e tal, mas não, a carteira não traz os dados do contrato de trabalho, os detalhes, não é um contrato. O contrato é um documento, você já sabe, vocês já viram o que é o contrato. O contrato tem sujeitos, né? Sujeito empregado, sujeito empregador, tem o objeto, tem a prestação de serviço, o que vai fazer, o horário de chegada e saída, tem todos os detalhes. E isso não é comum no Brasil. No Brasil é comum um contrato que expresso de forma verbal e não expresso de forma escrita. O que eu estava falando para vocês, um exemplo, foi o caso de um cliente também, bem antigo. Ele tinha como é que chama, meu Deus? Tipo, não é container. É tipo um containerzinho, essas barraquinhas de lanche, tá? Um containerzinho de lanche. E então ele vendia lanche e tinha uma mulher que fazia os lanches para ele. Então, a mulher fazia os lanches e ele entregava nas mesas. Essa mulher, depois de um certo tempo, teve uma sobrinha que veio morar com ela, acho que sobrinha de 16 anos, por aí, menor de idade, veio morar com ela, de outra cidade, óbvio, né? E aí, o que acontecia? Como ela tinha que trabalhar sexta, sábado, domingo, que o lanche abria esses dias, ela não podia deixar a menina sozinha.
Ela justificava isso, que ela não ia deixar a menina sozinha, porque a menina não conhecia ninguém, ficar sozinha em casa e tal. Então ela começou a levar a moça pro trailer, um trailer de lanche. E levava a moça pro trailer de lanche. O que acontecia? A moça ficava sentadinha ali. Quando ficava meio movimentado, ainda mais sábado, domingo, aí a tia acabava pedindo a leva ali. E o cara deixava ela levar. Então ela acabava servindo a mesa, as mesas. Né? Era aquelas mesinhas de lata, né? De alumínio, sei lá como é que fala, latão. E servia. Então ela servia as mesinhas. E o dono acabava ficando fazendo social, conversando com os clientes. E a moça ia servindo. E no final do dia ou do final de semana, ele ia lá e dava para ela, sei lá, vintão, cinquentão. Na época era mais ou menos isso, vintão. A menina ficava feliz e ele também, porque ela que servia lá e tal, ajudava a tia. Ele teve um problema, teve que fechar o trailer, né? Não sei se foi vender ou se fechou. E aí depois vieram duas ações trabalhistas. A da tia, né? Porque pediu adicional noturno, um monte de coisa, porque ele pagava tudo errado. E a da sobrinha, alegando que o contrato era tácito, ou seja, ela começou, ele foi deixando, ainda dava remuneração para ela. Então, quer dizer, contrato de trabalho, gente, é algo que pode ser até tácito. Porque o que o Estado quer é que as partes realizem esse tipo de contratação, né? Mas para que o empregador não tenha problema, a gente, como advogado, sempre aconselha que o contrato de trabalho seja feito de forma escrita, além da anotação na carteira, que é uma exigência do Estado. Mas a anotação não é o contrato, tá? Então, o que é contrato de trabalho? É um acordo tácito ou expresso. Expresso pode ser verbal por escrito, né? Pode ser feito por prazo determinado ou indeterminado. A gente vai estudar as hipóteses de prazo determinado. Correspondente à relação de emprego. Correspondente à relação de emprego. Então, quando eu falo em contrato de trabalho, eu estou diante de uma relação empregatícia. Tá? Prevalece na doutrina que a natureza jurídica é contratual, negócio jurídico. Né? Que o contrato de trabalho tem natureza de negócio jurídico. Por quê? Porque, em tese, a CLT permite que as partes negociem as cláusulas do contrato. Algumas cláusulas a gente sabe que a CLT protege, o empregador não pode, os direitos mínimos, né, ele não pode retirar, né, mas a gente está vendo até isso agora na pandemia, né, a medida provisória coloca que pode suspender o contrato, que pode, né, se as partes assim acordarem por acordo individual, veja, vocês acham mesmo que o empregado, num país que nós vivemos, numa pandemia como está acontecendo, ele vai discutir com o patrão se o contrato ele vai ser suspenso, se a jornada vai ser reduzida? Se ele fizer isso, ele está na rua. Essas discussões vão começar a surgir daqui a pouco, não se preocupem não. Porque que acordo é esse, né, que pode ser feito entre as partes se o empregado não está tendo opção, gente? Me diga que empregado, nesse momento da pandemia, que empregado o patrão chegou para ele e falou assim, olha, meu querido, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, não sei se você está sabendo, um momento difícil, você está sabendo, não tá? Então, pois é, nós vamos ter que ficar fechado, né? E tô pensando aqui, cara, eu acho que vou ter que suspender. O que você acha que a gente faz? Você acha que suspende? Você prefere que eu te mande embora? Ou você prefere vir trabalhar um pouco aqui, eu reduzir sua carga horária? O que você acha? Me diga que empregado que o patrão fez isso. Lógico que não. Não existia essa opção, gente. Se existiu, foi 1 em 1 milhão. Imagina. Então você vai falar que é negócio jurídico, tem uma corrente que fala, meu, isso é contrato de adesão, contrato de trabalho é contrato de adesão. Por isso que hoje existe a história do hipersuficiente e do hipo. O hipersuficiente ainda consegue negociar, porque o cara é um cara de alto escalão, um cara que ganha bem. Agora o hipossuficiente, a gente falar que o contrato de trabalho é um contrato, é um negócio jurídico onde as partes podem negociar, onde há liberdade de negociação para um trabalhador hipossuficiente que ganha até 2 salários mínimos, desculpa, mas é fora da realidade, né? Então a gente sabe que não é, tá? Mas a doutrina majoritária entende que se é possível uma negociação que seja, tem que ser a natureza de negócio jurídico. Porque se fosse adesão, jamais poderiam negociar qualquer cláusula nesse contrato, né? Então existe essa discussão. E as características, né, básicas? É o que a gente já basicamente viu nos requisitos do vínculo. Né?
Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, o contrato de trabalho tem que ser oneroso, então tem que ter a remuneração, né? Senão eu vou estar diante de um voluntário, eu não tenho uma relação de emprego, não tenho um contrato de trabalho. Então tem que haver remuneração, onerosidade, né? Intuito persona é personalíssimo, então presume-se que o trabalhador não pode se fazer substituir, porque contrata-se a pessoa dele, né? É bilateral, gera direitos e obrigações, né, para ambas as partes. Sinalagmático, tem reciprocidade, ambos têm direitos e deveres, né, isso sim, né, gera direitos e obrigações, ambos têm direitos e deveres. É comutativo, tem a ideia de que o empregado ganha aquilo que ele merece, mais ou menos, né, em torno do que ele presta de serviço. Né, a gente sabe que esse comutativo quer ganhar aquilo pelo que ele faz, né, discute-se bastante se o valor é justo ou não. A gente sabe que no Brasil não é muito justo. O brasileiro tem uma perda salarial muito grande com a inflação, com um monte de coisa, que isso não vai, né, sendo recomposta. Enfim, há uma perda grande, né, de poder de compra. Nós temos uma perda muito grande. De trato sucessivo, sim, trabalhou, recebe salário. Trato sucessivo, né? Todo mês você trabalha para receber o seu salário. Então, trabalhou, recebe. Trabalhou, recebe. Então, trato sucessivo. E de atividade, você faz alguma coisa para receber, você não fica lá parado. Apesar que agora, né, na pandemia, a gente pode falar, mas é de atividade, eu estou aqui em casa parado, meu contrato está suspenso, né? Mas tá bom, se está suspenso o contrato, você não foi mandado embora, né? Então, veja, e tem como regra a informalidade. Informalidade é o documento que eu quero dizer. Tem como regra a informalidade no sentido de que não tem regra, em regra não tem contrato escrito. Em regra, o contrato é feito verbalmente, né, entre as partes. Então, informalidade nesse sentido, tá? Porque quando eu tenho o registro na carteira, não quer dizer que eu tenho um contrato de trabalho. Então, eu quero que vocês pensem no contrato, no documento contrato. No documento contrato, quantos empregados têm um contrato de trabalho escrito com as regras ali, assinado, uma cópia para ele, outra? Só quem trabalha em grandes empresas, né? E empregador doméstico como eu, que sou advogado, que tem. Mas a maioria dos empregadores domésticos nem tem contrato de trabalho. Registra na carteira. Então, como a gente fala a regra de formalidade, ou seja, a regra é que não exista um documento, contrato de trabalho entre as partes. É tudo feito verbalmente. O que existe? Só registro na carteira. Né? E aí, no slide seguinte, eu coloco para vocês. Eu vou até contrato de equipe, tá? Vou parar ali. Anotação na CTPS não significa um contrato de trabalho escrito, pois trata-se de apenas uma mera formalidade administrativa, que eu estou falando o tempo todo para vocês, né? A empresa tem 5 dias úteis, né? Então, o empregador, né? Quando o empregador contrata o empregado, ele tem 5 dias úteis da contratação para anotar na carteira, isso ele tem que fazer. A anotação da carteira, gente, quem nunca viu uma carteira de trabalho, mas a anotação da carteira vem lá, remuneração, né? Vem o dado da empresa, vem a data de admissão, né? A função, tá? E aí depois, na partezinha de baixo, também vem a data de demissão, quando a empresa for dar baixa, né? E nas anotações gerais, dá para anotar férias, gorjeta, né? Reajuste de salário, tá? Depósito do FGTS nas anotações gerais. Mas são anotações simples, básicas, que hoje elas vão ser digitais para facilitar a vida e evitar fraude também, tá? O bom de digitalizar tudo evita bastante fraude, né? Pelo menos por hora. Então, veja, eu não tenho, em regra, um documento, um contrato escrito, mas eu preciso ter anotação na carteira, porque mesmo o contrato já verbal, não pode dispensar a carteira. A carteira de trabalho é norma de ordem pública, tem que cumprir, tem que anotar em até 5 dias úteis da contratação. Tá? Isso foi trazido esse prazo de 5 dias foi trazido pela Lei da Liberdade Econômica. O prazo era 48 horas, hoje é 5 dias úteis. Tá? E o artigo 442A diz que não se pode exigir do empregado mais de 6 meses de experiência quando você for contratá-lo para uma determinada função. Então, eu não posso divulgar assim, contrata-se costureira, só costureira. Por quê? Porque eu estou discriminando, porque pode ter homem costureiro também. Então, tem que colocar contrata-se costureiro, barra, entre parênteses, costureira, né? O azinho, com no mínimo 6 meses de experiência. Eu não posso colocar com no mínimo 2 anos de experiência. Você não pode divulgar isso. Você pode, na hora de fazer análise de currículo, verificar a experiência, isso pesar para você. Mas você não pode exigir mais de 6 meses de experiência naquela função. Isso está no 442A. Se você exigir mais de 6 meses de experiência naquela função, aí
você pode ser denunciado e ter problemas com o Ministério do Trabalho. Ou o empregado conseguir até uma integração no contrato, porque você exigiu dele uma experiência que ele tinha 1 ano de experiência, você queria 2, né? E não tinha nenhum critério para você excluí-lo, a não ser esse. Ele pode conseguir a integração dele no contrato. Então tem que tomar esses cuidados, tá? A gente vê muito isso até hoje, parece que as pessoas não sabem disso. Mas quando recebe a denúncia, o Ministério do Trabalho vai lá fiscalizar. Então eu não posso exigir mais de 6 meses, tá? Na hora de experiência para aquela função que eu estou contratando, tá bom? Ah, professor, mas eu estou contratando, apareceu um monte de gente. O que eu faço? Você vai pegar o melhor currículo, a sua seleção vai ser o currículo, você deixa esses currículos guardados, e se alguém te acionar judicialmente, você fala, olha, o currículo, esse aqui tem mais. Além de ele ter mais experiência, ele tem mais curso, tem mais qualificação, então você vai pelo currículo, tá? Mas tem que ter um critério objetivo para mostrar por que você está escolhendo um e não está escolhendo o outro, tá bom? Eu vou parar aqui. Não, vou falar do contrato de equipe. O contrato de equipe é muito simples, tá? Contrato de equipe é o contrato pluro. Ocorre quando um empregador vai contratar várias pessoas. Uma banda, por exemplo, né? Então vamos imaginar que eu tenho um cruzeiro, tenho um navio cruzeiro, eu quero contratar uma banda. Hoje, esse contrato é muito raro. Por quê? Porque a banda que eu vou contratar hoje já tem PJ, ela já é uma pessoa jurídica, então eu vou contratar com a pessoa jurídica da banda, né? Se ela tem os músicos como empregados, o problema é dela, mas eu vou contratar com a pessoa jurídica. Dificilmente um navio, cruzeiro, alguma coisa, vai contratar, fazer um contrato desse. Ela vai procurar bandas que tenham pessoa jurídica, né? Ou que exista um empresário que tem uma banda e ele já tem os empregados dele, os músicos, e o navio vai contratar com esse empresário, entre pessoas jurídicas. Normalmente é assim. Mas, hipoteticamente, eu posso contratar uma banda que não tenha pessoa jurídica. Tem lá o guitarrista, o vocalista, o baixista, o tecladista. E aí eu vou contratar a equipe. Eu vou contratar a equipe. Para mim é importante a equipe. Eu quero que todos sejam contratados juntos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o contrato de equipe, que é um contrato só para todos eles. E aí, nesse contrato, eu vou nominar todos eles que estão sendo contratados, as suas funções, os seus salários, vou anotar na carteira de cada um, provavelmente vai ser por prazo determinado, né? Então, um contrato de equipe, eu contratei a equipe toda em um contrato, vai chamar contrato de trabalho de equipe, vou colocar o nome da minha empresa e vou colocar o nome de todos os empregados que eu estou contratando, vou registrar todos eles com a função que eu coloquei ali, com o salário que nós determinamos. E eles vão ter 13º, férias, enfim, eu vou pagar proporcional FGTS e do período que eles trabalharam para mim, tá? O plurimo é se eu quiser fazer um com cada um. Ou seja, eu quero a equipe, mas na hora de formalizar, eu não vou fazer num contrato só, eu vou fazer um para cada um. Vou fazer um contrato com baixista, um contrato com guitarrista, um contrato com vocalista, aí é um contrato plurimo. São vários contratos que vêm de uma mesma equipe. Então, por isso chama contrato de equipe ou contrato plurimo. É a forma como você fez. Eu quero contratar uma banda e eu posso fazer um contrato só, que é chamado de equipe, ou eu posso fazer vários contratos. É um contrato plurimo, ou seja, eu tenho vários contratos referente ao mesmo empregado, ao mesmo grupo de pessoas. Tá? É o contrato plurimo. Então eu coloquei para vocês, contrato de equipe ou contrato plurimo é caracterizado por um conjunto de contratos individuais de trabalho. O de equipe é um contrato só, o plurimo é um conjunto de contratos individuais. Exemplo, contrato de uma banda ou orquestra. Né? Não obstante ser muito comum na prática, a celebração de um único contrato, normalmente com o líder da banda ou orquestra. Né? Cada empregado é considerado isoladamente para fins de configuração de um vínculo de emprego. O que eu quero dizer aqui, normalmente, não obstante ser muito comum na prática, a celebração de um único contrato, normalmente com o líder da banda ou orquestra. Né? Então, o normal é você contratar com o líder, com a empresa, com a PJ, porque aí não vai ter vínculo com ninguém. Tá? Mas pode acontecer de não terem uma PJ, ninguém tem a PJ. E aí você vai fazer esse contrato isoladamente com cada um, que não seria o mais adequado para você como empregador, né? Como o contratante do serviço. Mas se você quer aquela banda, você vai contratar e vai fazer um contrato, né? São plúrimos, porque são vários individuais que você vai fazer. Ou você pode optar por fazer um, que é o contrato de equipe, tá? Aí eu coloquei, nada impede que você contrate o líder e o líder seja o empregador, que é o ideal.
Quando você está contratando, se você é uma PJ e você contrata com outra PJ, é muito melhor para você, em termos de encargos e tudo, responsabilidades e tudo mais, né? Então eu coloco no final, porém nada impede que se o líder for um empregador já, ou seja, se o líder já for uma pessoa jurídica, o líder da banda, o empresário já for uma pessoa jurídica, já for empregador, e todos já estão registrados pelo líder da banda, pela pessoa jurídica da banda, aí é melhor para você, mas aí não vai ter vínculo com ninguém, né? Você está contratando a pessoa jurídica, aí eles não vão ter vínculo com você, a não ser que haja fraude, tá bom? Por isso que é melhor. Sempre é melhor, viu, gente? Se realmente não tem fraude, se realmente existem pessoas jurídicas, sempre é mais vantajoso contratar com PJ do que com pessoa física, né? Agora, o que a gente não pode é forçar a pessoa a abrir uma PJ só para contratar comigo e aí ser uma fraude, uma pejotização, alguma coisa assim. Aí não compensa também. Mas quando já existe de fato uma pessoa jurídica, a banda já é uma pessoa jurídica, todo mundo faz isso. Sabe o que todo mundo faz? Todo mundo hoje, tipo, bandas e tudo mais, abrem PJ, porque até para eles recolherem encargos, impostos, é muito mais barato, né? Todo mundo tem feito isso, a não ser que sejam bandas que estejam começando, que ganham pouco, que não compensa ainda ter PJ, que o imposto de renda ainda fica baixo. Mas na hora que começa a pagar um pouco mais de imposto de renda, a pessoa já começa a procurar uma pessoa jurídica, criar uma PJ, uma pessoa jurídica, para poder prestar serviço. Tá bom? Então, veja, vou parar aqui. Na próxima aula a gente vai começar com as espécies de prazo determinado, tá? Eu coloquei para vocês duas questões, uma delas eu vou fazer com vocês agora, uma questão objetiva, tá? Tem assim, ó, analise a proposição correta, analise a proposição, assinale, perdão, a proposição correta, tá? Aí no material com vocês, tem duas questões, uma de OAB, as duas acho que são de OAB. A última é de segunda fase, a primeira não sei se é de OAB não, a primeira é objetiva. O trabalho ilícito e o trabalho proibido acarretam as mesmas consequências para a relação de emprego? Não. O trabalho ilícito não gera efeito, o trabalho proibido gera. Então não acarreta as mesmas consequências, está errado. Tá? O trabalho ilícito é nulo, não gera efeito, o trabalho proibido gera efeito elevado. Conforme a orientação jurisprudencial do TST, a relação de trabalho entre apontador do jogo do bicho e o dono da obra deve ser preservada para os efeitos trabalhistas. Mentira, a OJ fala que o contrato é nulo. Não tem nada que ser preservado, não. Tá? C. É exemplo de trabalho proibido por lei aquele prestado por estrangeiro com visto de turista. Isso mesmo, é proibido. O turista não é proibido de prestar serviço. Agora, se ele prestar e a atividade for lista, lembra, ele vai ter direito a receber, vai ser deportado, mas vai receber todas as verbas. Então é proibido. Tá? É ilícito o trabalho prestado por menor de 18 anos em atividade insalubre? Ilícito não. O menor trabalhar em atividade insalubre não é crime, não é uma contravenção, não é ilícito. Tá? É proibido. É proibido. Para proteger o próprio menor. Se ele não trabalhar na atividade insalubre, ele vai receber. Se eu falar que é ilícito, ele nunca vai conseguir receber. Ele vai receber. Né? Em relação de emprego entre marido e mulher é proibida? Não. É possível ter relação de emprego entre marido e mulher, entre pai e filho, nós já falamos disso, né? Então a resposta certa aqui é C, tá? Na próxima aula a gente continua com o contrato de trabalho e aí eu vou já tentar fazer a outra questão com vocês. A outra questão precisa um pedaço, acho que da aula que vem ainda, tá bom? Então, agora nós vamos começar um novo tempo, então nós vamos entrar em contrato de trabalho. Tenham cuidado agora, né? Porque empregador e contrato de trabalho vai ser objeto da próxima prova. Até mais, qualquer coisa, tirem dúvida comigo no WhatsApp, tá bom? Estou à disposição de vocês.